Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um Barganhas vs Ciladas, a minha série para o público trader. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. E para deixar bem claro, estou gravando aqui na quinta-feira às 3 horas da tarde, então pode ser que varie um pouco a cotação nessas 2 horas que a gente ainda tem de pregão, né? Mas dando aqui uma adiantada para não ter que ficar gravando em meio ao feriado enquanto está todo mundo aí já aproveitando. Ok, vou começar aqui discutindo um pouco sobre o preço de o RPR11. Aqui o cão tem caído já há bastante tempo, né? Tá aqui numa esteira de queda bem prolongada desde que começou aquela questão lá no Oriente Médio. Aqui o fundo não para de cair, literalmente. Aqui é normal ter aqui os investidores fugindo aqui do risco, né? Normal aqui que eles saiam de fundos de teses de alto risco. Além disso, tivemos mais um problema aqui no meio do caminho, o CR Casa Holding, que até o momento não tenho nada confirmado se teve o pagamento ou não desse CRI. Mas o fato do rendimento ter se mantido aqui na casa dos 35 centavos pode significar que talvez tenha acontecido o pagamento mesmo que com atraso. Enfim, vamos aguardar aqui o relatório que não deve demorar muito para sair, deve ser, espero que no começo da próxima semana, né? Ah, mas então, com relação ao preço, caindo aqui na casa dos R$ 34. Olha, basicamente aqui o fundo ele teve uma época de alta bem forte que no começo do ano, né? Chegou a ultrapassar a casa dos R$ 40. Na verdade, começou aqui, né? No final de dezembro. Realmente teve aqui, foi uma época que teve muita pressão compradora, aparentemente de um institucional. Mas aqui tem a impressão de que esse investidor grande já montou sua posição e parou de fazer essa pressão de compra, né? Desde então, o fundo segue aqui com a pressão vendedora aqui por parte das pessoas físicas que estão desfazendo posição. E tentei ver aqui no Clube FI como é que está a evolução de número de cotistas, mas tá aqui o número parado, provavelmente deve ser aqui o 63, não tá o mesmo número, deve ter alguma coisa errada aqui, né? Aqui 3 meses com a mesma quantidade de cotistas. Deixa eu ver se aqui no relatório aparece essa informação de forma correta. Mas aqui, pelo que eu observo aqui no dia a dia da quantidade de cotistas, é basicamente uma pessoa física saindo, tá? É uma liquidez muito menor. Aqui o relatório está defasado, né? Mas, enfim, o RPR11 ainda sigo aqui acreditando na tese, mais no médio prazo. Aqui para o pessoal que está já sofrendo aqui com bastante ansiedade, não espera melhoria nem abril, nem em maio, nem em junho, julho também não. Aqui minha expectativa talvez a melhora seja no final do ano, tá? No quarto trimestre, se essa melhoria vier. Mas de qualquer forma, aqui é um caso que, como eu já venho falando bastante, vai demandar bastante tempo. Então, aqui vejo ainda como fundo barato, mas aqui qualidade bem ruim, né? Que aqui é um caso para quem tem uma predisposição a risco bem elevada. Ok, agora aqui vamos voltar a falar de fundos um pouco mais de qualidade. Falar aqui sobre HTMX11, o fundo de hotelaria do Hotel Max Invest. Então, aqui é o seguinte, o fundo ele também vem apanhando bastante aqui nos últimos meses e está basicamente seguindo o ciclo de hotelaria corporativa, né? É, sofreu aqui em dezembro já tem festa final de ano, acaba que é prejudicado. Janeiro também é época de férias, não tem muito evento. Fevereiro tem carnaval, também não tem muito evento. Então acaba que o fundo, por não ter contratos de longo prazo, ele tende a sofrer mais com essa questão do ano do Brasil começar apenas depois do carnaval, né? Então acaba que isso aqui tudo levou o fundo aqui com rendimentos um pouco mais comedidos, tá? Mais
mais baixos, não tão baixos como a gente observou aqui no começo de 2025. Agora aqui nesse ano eles deram uma complementada com ganho de capital, mas a tese aqui é a seguinte: a partir do mês de março, que tem impacto no mês de abril, o operacional aqui dos hotéis tende a melhorar bastante. Então, acredito que a fase ruim do fundo tenha ficado para trás e agora vem a fase boa. Até já gravei um vídeo a respeito disso. Para mim, HTMX é um fundo de altíssima qualidade, tá? Aqui é um fundo de tijolo que a gente não tem esses vários rolos aí para aquecimento, igual a gente vê rolando por aí. Com relação a se está barato ou não, para mim o fundo está barato sim, tá? Nessa casa dos R$ 136. Então, que uma baita de uma oportunidade aqui, pelo menos na minha opinião. Ok, agora vamos aqui para mais um fundo polêmico, falar um pouco sobre a precificação de Gary 11. Então, Gary 11, ele deu uma bela de uma derretida há algum tempo atrás, já já que tem bastante tempo, né? Desde o começo do ano, a cotação do fundo tem sofrido bastante. E o gestor, todo o relatório dele agora vem aqui, tá conversando pra caramba nesses relatórios, tá? Sinceramente, tá me dando uma preguiça de ler esses relatórios da Guardian, porque são páginas e páginas aqui deles defendendo a tese do fundo de que é maravilhoso, de que as compras são boas, de que a estrutura não é bagunçada, que para mim é quando a pessoa tem que se esforçar muito para defender uma tese, você pode saber que tem alguma coisa aí, né? Mas enfim, aqui o motivo da queda é muito provavelmente é, institucional que via troca de cotas e agora está desovando o fundo a qualquer preço. Lembrando que eles conseguem vender aqui até mesmo abaixo do preço da emissão, que foi em R$ 9, porque existe possibilidade de que eles conseguiram vender os imóveis por um preço excelente para o fundo, né? Então eles pegam essas cotas e querem desfazer disso aqui correndo, não quer nem que mesmo que seja fazendo pressão de venda, a intenção é se desfazer o mais rápido possível. Então aqui Garion chegou ao fundo do poço, batendo aqui na casa de 8,30 e desde então recuperou aqui, se aproximando aqui da casa de 8,47. Olha, pensando aqui mais no médio prazo, quando esse pressão de venda que esses institucionais estão fazendo terminarem, dá para esperar que o fundo volte aqui para os R$ 9, né? No entanto, não temos prazo para isso acontecer. É, Mas aqui pensando no curto prazo, para uma especulação. Olha, aqui essa casa do próximo às 8,50, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acredito que para especular seria melhor que na faixa dos 8,40 daria bem mais margem para especulação. Então aqui minha classificação de Gary 11, para mim é um fundo só mais ou menos, tá? Fundo muito rolezeiro, já mostrou que a gestão não é aquela Coca-Cola toda que o pessoal pensava. Com relação ao preço, não acho que ainda esteja no ponto ideal para mim, tá? Acho que ainda tem que cair mais um pouco aqui para ser um bom ponto de entrada. Ok, agora aqui seguindo com mais uns fundos de papel aqui para vocês. Falo aqui sobre Kivo 11 da Quilima. Então, Kivo 11, fundo pequeno, high yield, é, mas praticamente, não é praticamente 100% IPCA, mas tem uma alta exposição a IPCA e é um fundo que o gestor ele não se importa de deixar o rendimento flutuar. Então aqui pode ser uma boa opção quando a gente pensa em rendimento mais forte devido à inflação mais elevada. Então aqui para Kivo 11, que agora aqui no mês de abril vai pegar o 0,70 no mês de fevereiro, aqui do que pode sim ter aqui um rendimento mais alto e acabar carregando a cotação do fundo. E que a gente pode aproveitar que ainda por cima, aqui depois do pagamento de rendimento de março, que não foi um rendimento ruim,
O fundo teve uma queda, se aproximando aqui da casa dos R$ 63, o que para mim acaba que abriu aqui uma oportunidade para o fundo, tá? Com relação à qualidade, olha, o fundo já teve vários problemas, já teve, enfrentou várias inadimplências, e por cima o gestor parece meio perdido, tá? Fez algumas ancoragens, tá com caixa muito elevado, então para mim Kivo 11 não chega a ser uma fundo de excelente qualidade não, tá? Mas vou colocar ele aqui no campo negativo, mas que se encontra barato. Ok? E para finalizar, vou comentar aqui sobre CPTI 11, o FIINFRA da Capitânia. Aqui quem me conhece já sabe que não sou fã da Capitânia, muito pelo contrário, tô mais para um hater do que um fã da Capitânia. Mas é fato que o fundo está pagando bem, né? Aqui com essa rendimento na casa de 1,15 e essa queda que o fundo teve aqui para por volta de R$ 88, a gente está falando de 1,30% ao mês. Então é um bom dividend yield e acho que deve estar programado aqui para onde 2026 inteiro, né? Ainda por cima, aqui a gente tem que o fundo teve uma queda aqui recentemente, ele que vinha se negociado aqui bem próximo aos R$ 90 já há vários meses e aqui depois de algum tempo teve esse recuo. Então, desde que ele anunciou, mudou o gás, ele sempre esteve aqui nas faixas dos R$ 90, a hora que voltou para os 88, mesmo sem ter acontecido nada. Então, isso aqui para mim abriu uma possibilidade, oportunidade aqui para o fundo, tá? E aqui um ponto que eu gosto bastante é que mesmo que a gente não erre aqui o ponto de entrada, por exemplo, ele continue caindo, pelo menos aqui a gente já entrou numa tese, vai estar pagando aqui cerca de 1,30 ao mês, enquanto a gente espera essa concretização do trade. De qualquer forma, aqui vou colocar ele como fundo intermediário, tá? É, ah, aqui apesar do fator Capitânia, aqui o FIINFRA tem menos margem para o gestor ele aprontar. Com relação à oportunidade, para mim vejo como uma boa oportunidade. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.